Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, peço que abram no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O versículo 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém, irmãos? Só para aumentar a fé dos irmãos, eu não conversei com o Adalberto e nem com o pastor Jeremias, tá? Nenhum deles sabia da mensagem de hoje, não. É apenas o Espírito Santo testificando para nós aí. E se nós dermos com generosidade, o Senhor é fiel para nos honrar, amém? Aí eu separei alguns tópicos aqui dentro dessa palavra para nós estudarmos hoje. Irmãos, o tema desta mensagem é ciclo da derrota financeira, tendo como texto base o que nós acabamos de ler, Provérbios 11, 24 e 25. Amém? Eu extraí aqui desse texto, de um estudo desse texto, que liberar é a chave para aumentar. E reter leva à pobreza. Do que nós estamos falando? De dízimos e ofertas. Amém? Porque existem situações nas nossas vidas que nós ficamos realmente temerosos. E é nessa parte eu quero entrar no ciclo da derrota financeira. Eu tenho um esquema aqui do que Satanás faz na vida do homem, principalmente dos novos convertidos, que ainda não têm muito conhecimento da palavra. Uma área que ele gosta muito de atacar, a área das finanças. Então aí começa o ciclo da derrota. Satanás pega o novo convertido, que está dizimando, está ofertando na casa do Senhor, e ataca as finanças dele. Com que? Dívidas. Como que essas dívidas surgem? Ninguém sabe. Eu não sei, ninguém sabe, elas surgem. A gente começa a ter prejuízos, surge a dívida. Aí a dívida é o primeiro elo desse ciclo. Da dívida, nós pulamos para o segundo elo desse ciclo, que é o medo. Estou endividado. E agora? Aí começa a ter medo. Aí o medo gera o terceiro elo, que é a preocupação. Ou seja, já estou endividado, com medo e preocupado. Satanás lá vai trabalhando. Lá vai cumprindo o ciclo dele. A preocupação me leva a duvidar. Então o quarto elo é a dúvida. Se eu estou em dúvida que Deus pode me tirar daquela situação, que Deus pode me honrar e me libertar dessas dívidas, aí eu começo a olhar para as circunstâncias. E quando eu começo a olhar para as circunstâncias, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu paro de dar o dízimo e as ofertas. Por que eu paro? Porque se eu não estou tendo dinheiro para pagar as minhas dívidas, pela mente humana, pelo lado lógico, pela matemática, eu não posso ter dinheiro para dar dízimo e para dar oferta. Amém? Só que está errado. Na matemática de Deus não funciona assim.
Na matemática de Deus, você tem que ser generoso e ofertar primeiro, e dizimar primeiro, ser fiel, para que Deus venha te honrar depois. Mas na nossa matemática, nós queremos ver um milagre primeiro. Quando eu olho para as circunstâncias e paro de contribuir, aí o que acontece? Aí vem o céu de bronze, o céu se fecha. Aí você ora, você jejua, você vai ao monte, você vive na igreja e nada acontece. Porque você está na igreja, mas você não está cumprindo o mandamento. Você não está sendo fiel. Então Deus quer te abençoar, mas pela palavra dele, ele não pode. Você tem que crer nele primeiro. O que ele pede de nós é isso, que nós creiamos primeiro, independente das circunstâncias. É fácil? Não. Só quem está vivendo é que sabe como que é difícil. Mas é possível. E quando o céu se fecha, acontecem outras coisas. A dívida aumenta. Porque você ora, mas você não é dizimista fiel mais. Você não oferta mais, porque se você ofertar, você acha que vai faltar na sua casa. Você não confia que Deus vai usar alguém, vai usar algum meio de suprir a sua necessidade. Aí você entra no ciclo da derrota. Aí se fecha o ciclo da derrota financeira. Porque tudo que Satanás queria era aquela brecha lá atrás, de você se endividar e ficar com medo. Você ficou com medo, ele já começou a ganhar terreno. E aí ele achou essa brecha. E aí ele entra para destruir, irmãos. Ele não entra para brincar, não. Ele entra para destruir com força mesmo. Porque você se converteu, você agora é um crente feliz com Jesus, a sua família toda está te observando, está vendo que você está prosperando, está vendo que Deus está te abençoando. Eles não admitem isso, porque são ímpios, não creem como você crê. Mas eles estão te observando dos pés à cabeça, tudo que você faz. Ah, comprou isso, adquiriu aquilo, Deus abençoou naquilo, Deus abençoou com a esposa ou com o esposo abençoado, com filhos e filhas abençoados, o lar dele tem paz, o lar dele tem harmonia, mas alguma área Satanás vai querer te destruir. E se ele achar essa brecha na área financeira, é tudo que ele precisa. Porque aí você fica envergonhado. Você não entende o que está acontecendo. Amém, irmãos? Só um instante. Então, qual que é a pior coisa que você pode fazer durante uma crise financeira? Parar de contribuir com a obra de Deus. Ou seja, reter os dízimos e as ofertas, deixando de cumprir suas obrigações com Deus. A mente natural dirá: pare de contribuir até que as suas finanças melhorem. É a estratégia do inimigo. Porque aí ele põe na sua cabeça que quando você tiver muito dinheiro, você vai poder ser dizimista, fiel e ofertante da casa do Senhor. Mas Deus também não quer assim. Se Deus nos quisesse todos aqui milionários, nós seríamos. Mas Ele não quer assim. Ele quer que cada um contribua segundo as suas posses e segundo o que sentiu no seu coração, o qual foi movido pelo Senhor. Tanto que no Velho Testamento, quando Moisés pediu oferta ao povo, o Senhor falou com ele que cada um dê segundo o que sentiu no seu coração, não por obrigação, não por necessidade. Amém? A palavra de Deus nos ensina a contribuir de modo generoso, voluntário e liberal, inclusive nos períodos de adversidade, nos períodos de crise. Aí o que acontece, irmãos? Eu estou falando isso porque eu estou pregando de algo que eu já vivi. Quando eu me converti, há 12 anos atrás, eu estava tudo bem, estava trabalhando, ganhando dinheiro,
meu carro próprio. Deus logo em seguida me abençoou com um apartamento aqui na Rua Egito, num prédio que eu morava de aluguel. Passou poucos meses, eu passei a morar como proprietário do apartamento, e tudo beleza. Só que as dívidas foram aumentando gradativamente. Era recém-casado, você tem muitas necessidades, você vai tentando suprir todas as necessidades, uma hora a coisa sai do controle. Aí a primeira coisa que eu pensei, vou vender o carro, pago as dívidas, estou dentro do apartamento, tudo certo, e vou trabalhar. Ok. Aí vendi o carro. Pensei que seria suficiente. Não foi suficiente para cumprir o rombo. Continuei endividado. Chamei um amigo meu lá em casa. Esse amigo nem é crente, mas é muito meu amigo. Chamei ele lá, falei com ele, falei, preciso de 8 mil reais emprestado. O que você quer como garantia? Um cheque, alguma coisa? Falou, não. Você pode usar o dinheiro aí da forma que você precisar e depois a gente acerta. Falei, então vamos estipular um juro, porque seu dinheiro está na poupança, não seria justo eu pegar seu dinheiro sem pagar nada de juros. Quanto está dando a poupança? Está dando 0,5%, 0,8%. Então eu vou te pagar 2% de juros, tá legal? Tá legal, beleza. Me passou o cheque na mesma hora. Aí peguei o cheque, já tinha vendido o carro, ou seja, já estava ficando sem opção de mexer, não tinha mais onde mexer. Já tinha vendido o carro, já estava devendo a um amigo meu, já estava devendo ao banco, né? O cheque especial já estava no limite. Os cartões de crédito, então, usei até a última gota, até onde deu para usar, usamos. Aí os 8 mil que eu peguei emprestado, evaporaram também. Aí eu virei para minha esposa e cometi o erro que eu acabei de falar com os irmãos ali. Falei, parei de dar o dízimo. Aí minha esposa ficou preocupada, então eu falei, não, parei de dar o dízimo, parei de dar a oferta. Enquanto eu estiver devendo, eu não dou mais dízimo. Aí foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Porque aí o negócio ficou feio mesmo. De uma dívida aí, foi de uns 12 mil total, ela rapidinho ela pulou para uns 30 mil. Aí o ciclo da derrota já estava se fechando. Satanás estava assim, ele está só se enrolando cada vez mais, porque ele chamou o amigo dele, que emprestou para ele o dinheiro na confiança, ele não vai deixar o amigo dele no prejuízo, e Satanás conhece cada um de nós, e sabe como que a gente pensa, sabe como a gente age. Então ele falou, ele é honesto, ele vai querer pagar a dívida. Para ele pagar a dívida, o que ele vai ter que fazer agora? Vender o apartamento. Aí, passou um tempo, irmãos, é impressionante, quando você está em dívida com o Senhor nos dízimos, nem uma porta se abre, e quando se abre, ela se fecha rapidinho, nada vai para frente. Comecei a entrar no emprego e saía, entrava no outro emprego e saía, entrava no outro e saía, o negócio foi arrochando, até chegar num momento que eu não estava tendo mais opção. Aí virei para minha esposa e falei com ela, vamos vender um apartamento. Ah, mas vamos vender um apartamento para pagar a dívida. Aí minha esposa não concordou, falou, não, vou orar ao Senhor e tal. E na época eu reconheço que ela tinha fé para orar ao Senhor e o Senhor mudar a situação. Mas eu não tinha, irmãos. Eu não tinha essa fé. E nem tinha esse conhecimento da palavra, né, que nós temos hoje. Aí, bom, colocamos o apartamento à venda. Aí eu já estava trabalhando de novo numa empresa aqui na 12 de outubro. Estava trabalhando, começando a ganhar dinheiro de novo, pensando que as coisas iam melhorar. Aí a pessoa que estava encarregada de vender o apartamento me ligou. Falou, ó, consegui um comprador do seu apartamento. Aí eu gelei na hora. Falei, puxa vida, vou vender o apartamento. Aí, mas falei, como eu já dei a minha palavra, não posso voltar atrás. Tá bom, pode vender. Aí vendemos o apartamento, fomos morar de aluguel numa casa no Jardim Leblon. Aí beleza, passamos um período mais tranquilo, porque com o dinheiro do apartamento eu quitei as dívidas. Paguei o amigo meu a minha dívida pessoal com ele, paguei ao banco, tudo que eu devia ao banco. Né? No banco eu já estava inclusive com a conta encerrada, meu nome já estava no Serasa. E devia uns 12 mil ao banco, mais ou menos. Fui lá, negociei, paguei a dívida, sem juros, porque eles já queriam me cobrar quase 50 mil dessa dívida.
Eu falei que não, que eu pagaria o valor inicial, que era os 12 mil. Acertei com o banco, peguei a quitação, acertei com esse amigo meu, dei uma oferta à casa do Senhor na época, o que eu havia sentido no meu coração, para fazer um concerto com Deus. Falei com o Senhor que se vendesse naquele valor que nós tínhamos proposto, que eu iria dar uma oferta. Na época a igreja estava em reforma, estava em construção, o templo era virado para lá, né, e na frente estava todo em obras, e eu peguei com o pastor a conta da igreja e falei, vou consagrar minha oferta ao Senhor, porque eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi antes, né? Eu não posso vacilar agora, eu tenho que vigiar nessa área agora. Isso não quer dizer, irmãos, que depois dessa lição aí, eu não caí de novo, não. Eu confesso que eu caí de novo depois. Custei para aprender esse negócio de ser fiel nos dízimos. Custei para entender que ser dizimista está dentro da palavra do Senhor e é a forma que Ele tem de nos abençoar. Então eu digo para os irmãos essa manhã, se alguém aí passou pela cabeça de não dizimar por causa da circunstância, é tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer para detonar a sua vida financeira. Porque às vezes você está bem em todas as áreas. Seu casamento está bem, sua família está bem, você tem saúde. Mas se a vida financeira não estiver equilibrada, nós não temos paz. Não temos paz nem para fazer a obra de Deus. E na hora que alguém fala alguma coisa, vai fazer uma visita, você já vira para a mulher e fala assim, não vou fazer visita, não estou com cabeça para isso, estou de cabeça queijo, estou devendo até com os fios do cabelo da cabeça, não vou fazer visita, como é que eu vou fazer visita nesse estado? Ou seja, o diabo vai te travando de toda forma, vai fechando o círculo. A hora que ele fecha o círculo, a única saída é essa, é consertar com o Senhor. Se você não tem condição de devolver o dízimo para Ele, do que você não deu até então, se você está em débito com o Senhor, peça perdão a Ele. Dobra o joelho, peça perdão a Ele para te perdoar, e de hoje em diante, escreva uma nova história com o Senhor. Uma história de fidelidade, porque Ele quer que você seja fiel, porque Ele quer te abençoar, assim como Ele quer me abençoar. Aí os irmãos me perguntam, mas hoje, depois dessa lição aí, como você está hoje? A minha vida financeira ainda não está equilibrada da forma como eu gostaria, não. Mas uma coisa eu faço, antes de ser tentado a não dar o dízimo e a não ofertar, eu vou lá e separo ele primeiro. Eu recebi, eu vou lá e separo primeiro. Ou deposita na conta da igreja, ou passa o cartão, ou coloca no envelope e consagra aqui, mas não espera para fazer isso não. Que seja a primeira coisa. Recebeu qualquer valor, está desempregado, estou desempregado, não vou dizimar, vai dizimar. Vai dizimar porque Deus vai abrir uma porta de um bico, de alguma coisa, alguma atividade para você fazer que vai gerar renda, que vai gerar dinheiro. E assim que você tiver qualquer tipo de lucro, você vai trazer o dízimo ao Senhor, para que Ele seja fiel com você, conforme está escrito na palavra dele, para que Ele venha multiplicar. Né? Porque a palavra lá em Malaquias 3,10, todos nós conhecemos, tanto que eu nem precisei ler essa palavra, porque nós já conhecemos ela, mas o difícil é praticá-la. O difícil é praticar. Então eu escolhi um texto, escolhi um tema que fala de uma situação que eu vivi com o Senhor, para trazer para os irmãos como alerta, para que os irmãos não caiam no mesmo erro que eu caí. E Deus também tem me trazido numa situação de dependência dEle. Eu ainda moro de aluguel até hoje, mas graças a Deus estou trabalhando, o Senhor tem me abençoado no meu trabalho, tem abençoado a minha esposa no trabalho dela, e no tempo dele, na hora dele, eu sei que a bênção vai chegar, né? Mas se não chegar também, glória a Deus por isso também, porque Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Se fosse algo para me engrandecer e para me afastar da presença dEle, eu acho que Ele não permitiria também, depois de toda essa luta, depois de toda essa dificuldade. Os irmãos que estão há mais tempo na igreja sabem da dificuldade que eu passei há uns 3 anos atrás, com relação ao imóvel, com relação à moradia, mas naquela época Deus falou comigo, né? Deus falou conosco, né? Com a minha esposa também, e já tinha nos tirado praticamente tudo, só nos restava a fé, né?
E é com a fé que a gente vai começar a construir de novo. Estamos começando a construir de novo, a cada dia, tijolo por tijolo. Para quê? Para que a gente possa valorizar a bênção quando a gente já tem. Porque no início, não sei se os irmãos tiveram essa experiência, mas quando o novo convertido, os milagres acontecem sucessivamente. As coisas acontecem muito rápido na vida do novo convertido. Deus vai operando para fortalecer na fé muito rapidamente. Mas depois que você já está, como diz o outro, velho de igreja, você tem que orar mais, irmão. Você tem que pagar mais preço, tem que ajoelhar mais e buscar mais de Deus. As coisas não acontecem mais naquela velocidade de antes. Para quê? Para que você valorize cada bênção, para que você valorize aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, em todas as áreas dela. Se você tem um casamento abençoado, se você tem filhos abençoados, filhos saudáveis, né? E tudo isso é motivo para glorificar o Senhor. Se nós estamos aqui perfeitos, em perfeita saúde, com força para lutar, com força para trabalhar e com disposição para fazer a obra de Deus, vamos lutar, vamos perseverar, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Eu quero ler mais um texto aqui, antes de encerrar, só para alegrar os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto final está em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 24 e 25. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Joel 2, 24 e 25. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Aleluia, glória a Deus. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto portador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, do seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Então vocês saberão que eu estou no meio da igreja de Copacabana, que eu estou no meio deste povo, e farei maravilhas na vida daquele que crê, na vida daquele que me buscar, de todo o seu coração, e confiar a mim, os seus dízimos, as suas ofertas. Amém, povo? Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Com isso eu agradeço a oportunidade. Encerro a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém.